Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Só não aperte muito. Oh, é verdade. Tô com a mão lesionada, meu povo, jogando por Sergipe, representando Sergipe no esporte, flag football, que já é olímpico. Sou a quarterback do time, a lançadora, e lesionou um pouquinho, tá um pouquinho roxo. Fala um pouco dessa modalidade. Vocês devem conhecer muito o futebol americano, Sim, né? Com aquela bola oval. Todo mundo conhece aquele Tom Brady, que era marido de Gisele Bündchen. Então, eu faço o que ele faz. Eu faço o lançamento com a bola. Só que o flag não tem o pad, o capacete dos equipamentos. Sim. É uma flag grudada no corpo e para a jogada puxando essa flag. Mas não impede de ter contato. Tá aqui a prova, né? Rapaz. E você passou o final de semana fora do estado? Fora jogando. Do estado. Já vi que teve muita polêmica. Já gostei. Já quero me inteirar. Já quero me meter. Né? Que eu gosto. Né? Mas eu tava lá mostrando que o esporte é vida, você que tem filho, né? Você que não quer ele nas ruas, traz pro esporte, que o esporte salva. Vamos lá, Kitty, vamos falar sobre o trabalho na Assembleia. Na verdade, assim, a Assembleia é uma casa que, antes da Kitty Lima, era um pouco mais fria, mais morna. Aí Kitty Lima chega e põe fogo lá, incendeia tudo, né? E o parlamento é isso, tem que ter a divergência, tem que ter o conflito, tem que ter o confronto, faz parte, né, de qualquer casa legislativa. E a Assembleia tem que justamente puxar as discussões. O que é que significou para a senhora politicamente, para a Assembleia, esse seu retorno há pouco mais de 4 meses, né? Isso. 4 meses quando a senhora reassumiu, por conta justamente da vitória de Samuel lá em Socorro. Com certeza. Primeiro que eu fiquei muito feliz, Foca, porque eu estou na melhor fase, a fase que eu sempre sonhei, que é a entrega de resultados. Quando eu cheguei no parlamento, inexperiente, sonhadora, a gente brigou por políticas públicas, principalmente na causa animal, que é a causa que eu tenho no meu coração, mas todo mundo acompanhou que eu lutei por várias causas justas. Mas na causa animal específico não tinha nada. Não tinha um castramóvel, não tinha leis regulamentadas, enfim. Então, eu passei esse meu início na política brigando, guerreando para que a gente tivesse. E eu volto justamente no período que eu tenho um castramóvel aí lançado pelo governo do estado, mais de 7 mil famílias atendidas, leis regulamentadas, o Código Estadual regulamentado, a gente tem outras leis aí que já começaram a ser aprovadas. Educação nas escolas, hoje as nossas crianças escutam que é importante respeitar toda forma de vida. Então, voltar numa fase que eu estou mostrando o resultado é muito bom, porque mostra que é um governo que está sensível aos animais também, não só as pessoas. Tem muitos assuntos para eu tratar aqui com você que prova isso. Então, eu estou, assim, muito feliz e trazendo aquele fogo para o parlamento, porque é saudável, você mesmo disse. Se a oposição traz uma situação, a gente tem que trazer a resposta, debater e que seja o melhor para o povo sergipano, porque a intenção de ambos os lados é o mesmo, é que Sergipe saia ganhando, né? E ter uma mulher arretada ocupando o espaço vai fazer a diferença. A senhora é vice-líder do governo, né? O líder é o deputado Cristiano Cavalcante. Isso. Assustou a oposição, alguns colegas da oposição, a chegada da senhora na vice-liderança? Eu acho que desagradou um pouquinho. Desagradou. Muitos acompanharam o início de algum embate meu com o Jorge, mas saudável. A gente se respeita muito, tem um bom relacionamento, mas ele não concordou com o título de vice-liderança. E eu sempre expliquei, deixo claro para quem está assistindo, eu acho que mulher tem que estar onde ela quiser. Se foi reconhecido um trabalho que eu tenho, eu posso ser uma ponte para trazer mais benefícios, falar e mesmo discordar, porque eu continuo com minha personalidade forte. Se eu discordar, eu vou dizer. Então quer dizer que a senhora avalia que o incômodo de George, né, com a chegada da senhora na vice-liderança, foi, de certa forma, uma atitude machista, não? Eu quero acreditar que não, conversamos sobre isso, eu falei, George, vai parecer que você está sendo machista. Se a gente teve, no segundo turno, a bancada do Cidadania liberada para votar no Fábio Mitidieri, se a gente teve hoje o vice-prefeito, que é o Ricardo Marques, do Cidadania, votando e botando vídeo do lado do Fábio, dizendo que estava apoiando. O Samuel Carvalho, hoje prefeito, estava na bancada da situação. Por que comigo teve essa implicância? Né? E ele explicou os motivos deles, eu entendi, não concordei, como não concordo até hoje, mas a gente está convivendo pacificadamente, continuo no Cidadania e fazendo as defesas que eu acho que é justa. Quando não achar, a gente busca uma solução. É um governo que é aberto ao diálogo, então eu tenho essa facilidade de levar a população e a gente debater e chegar num consenso. O importante é todo mundo sair ganhando. Entendi. Deputada, a senhora é uma das defensoras da causa animal. É uma causa, é uma luta
que vem crescendo a nível Brasil. E não é só uma representação na Casa Legislativa, né, que aquece a chama da proteção animal. Parece que todo mundo hoje se preocupa com isso. Passou a ser, assim, contagiou todo mundo, né? Todo mundo tem um cuidado aqui com os cães, com os gatos. A senhora percebe isso na comunidade, na sociedade? Percebo. Quando eu ganhei em 2016, ninguém acreditou que uma pessoa que não era parente de político, não tinha uma vida política, nem tinha padrinho, nem tinha condições financeiras, ganhou como a mulher mais bem votada do Nordeste proporcionalmente. Ninguém acreditou e nem sabia quem era Kitty Lima. E aí, quando eu comecei o trabalho mostrando que era saúde pública, não era só pelo amor aos animais, eu percebi que nas próximas eleições as pessoas queriam abraçar a causa também. Era foto do lado de cachorro, de gato, e no plano de governo sempre tinha pautas como hospitais, veterinários públicos, ambulâncias de resgate. Então todo mundo quis entender um pouco desse universo que é meu há mais de 20 anos, está no meu sangue, né? Então eu percebo que sim, existia uma mudança, a população hoje é animalista, porque você não encontra hoje, raramente encontrar uma residência que não tem um animal dentro de casa. Hoje, mais de 80% das casas sergipanas têm animais. É uma política pública necessária e o governante e o prefeito que não enxergar isso está fadado ao fracasso, porque todo mundo tem que sair ganhando. Pessoas, meio ambiente e animais. Então, hoje em dia, sim, a gente vê todo mundo querendo essa pauta, querendo abraçar. Não, às vezes, não com amor, mas por interesse, mas o importante é abraçar, a gente quer mais aliados. Na semana passada, a senhora teve uma discussão com o deputado Geórgio Passos sobre a Iguá. A senhora pediu paciência ao deputado, é isso? Vocês acompanharam que começou recentemente o trabalho da Iguá e, de forma justa, o deputado levou algumas situações sobre falta de água. E é justo porque eu também levo essas situações. Ninguém quer que ninguém fique sem água nas torneiras, mas veja, eu fiquei comparando com uma situação, né? Ele, aliado da prefeita Emília, ele viu que agora teve chuvas, está tendo chuvas fortes, né? E uma dessas chuvas alagou muito Aracaju. Os bueiros entupidos, e na época que Emília era vereadora, ela falou que era fácil de resolver, né? E ele levou essa questão para lá e eu falei, mas Jorge, veja, se você está tendo paciência, porque a gente acabou de ver um alagamento em Aracaju, não foi resolvido, não é fácil de resolver. E a palavra de todos é para ter paciência, que a gestão de Emília está começando agora e eu concordo, eu quero que dê certo, estou à disposição, inclusive, mas por que você com Emília está tendo paciência para resolver esses alagamentos e com a Iguá que começou agora, não? Então a gente precisa ter esse jogo justo. A gente tem que entender que começou agora e a gente quer que resolva. E eu vou ser a primeira, se o tempo passar e não resolver. Mas né? Deputada, o sistema de abastecimento, o sistema de operacional de abastecimento de água está aí feito pela DESO, sempre foi feito pela DESO. Isso. Então a Iguá, ela está tomando conta da operação do abastecimento. Isso. Ela está substituindo a DESO. Isso. Veja, mesmo assim ela precisa de uma adaptação? Pois é, o que eu quis até dizer e vou reforçar aqui agora, né? A gente sabe que algumas pessoas brincam, já estou com saudades da DESO, mas veja, passou anos e anos de DESO com reclamação. Chegou alguém que vai fazer adaptações, né? Vai investir o triplo do valor que seria investido, né? Então, vamos esperar esses resultados. Se esses resultados não vierem, eu vou ser a primeira a estar lá também cobrando. E o governo também, né? Que é interesse de todos nós que dê certo e que não falte água para ninguém. Mas começou agora, tem que ter essa paciência e esse jogo justo. Eu gosto de justiça, eu sou libriana. Então, a gente gosta que, se começou uma gestão agora, que eu dei o exemplo da Prefeitura de Aracaju, e a gente não viu o resultado aí nesses alagamentos, alagou tudo, entupiu bueiros, e a gente pede colaboração também da população para não jogar esses lixos, né? Mas a gente escutou a fala na época da prefeita de que era mais fácil de resolver, né? Então vamos levantar essa bandeira, no caso a do deputado, de que tenham paciência, que vai resolver, tem que ter paciência também com a empresa. Que período de paciência? Qual o prazo de paciência que a senhora daria para Iguá? Até quando? Olha, eu espero que a gente até final do ano tenha muita coisa já restabelecida. Certo. Entendi. Para que a gente comece 2026... Com o pé direito. Com tudo em ordem, é isso? Com tudo em ordem. Né? Então, a gente vai acompanhar. E reforço, Foco, o que eu estou dizendo aqui é que, inclusive, você que está assistindo, pode mandar lá, @DepKittyLima, a sua reclamação, que eu quero ajudar você aí a reclamar e a cobrar. A cobrança é válida e justa. Mas a gente não pode ter dois pesos, duas medidas. Estou falando do parlamento, agora estadual, de você fazer defesas, entendendo que começou algo agora e que tem que ter paciência. E
para outras coisas não, porque quer atacar o governo do Estado, sendo que não é dessa forma. Então, eu tenho sempre um cuidado de ser justa nas minhas posições. Deputada, a gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta em 2 minutos. Na volta, mais entrevista com a deputada estadual Kitty Lima. Não sai daí. A gente volta com a deputada Kitty Lima, que na verdade está aqui para falar sobre o seu mandato, sobre política partidária, sobre tudo. Né, Kitty? Pode mandar. Veja, a senhora mantém um relacionamento, a senhora casou com um cara que também faz parte da vida pública, é político. Sindicalista, né? Policial civil, mas milita no Sindicato da Polícia Civil, no Simpol, que é o Adriano Bandeira, e virou secretário de Defesa Animal lá em Nossa Senhora do Socorro. Em alguns municípios, alguns prefeitos gestores estão criando secretarias também de proteção animal. É, na verdade, um cuidado que o gestor tem que ter nas cidades do interior, a senhora que acompanha a realidade dos maus tratos aos animais em todo o estado, em qualquer parte aqui de Sergipe, é isso? Com certeza. E destacar, parabenizar o prefeito Samuel Carvalho, porque foi o primeiro município que criou uma secretaria, não foi uma diretoria, algo pequeno não. Socorro hoje tem uma secretaria especial em defesa animal, é tanto que em pouco tempo, nesses 4 meses, já desponta aí, né, um orgulho lá em Socorro, porque já teve castração, eles vão na casa das pessoas levando atendimento veterinário, eles vão nas ONGs e protetores levando assistência também, e várias outras ações. Então, é importante ter pessoas focadas em resolver a situação. Até porque, repito, política pública que vai afetar a sua vida. Se você tem animais doentes nas ruas, você pode ser afetado também. Então, não é só pelo amor, né? E a castração é a única forma de controle populacional de zoonoses. Então, você, prefeitura, que está assistindo agora, que ainda não mobilizou uma equipe que seja sangue, viu? Não é qualquer pessoa, não. Que queira fazer, tem amor. Você não fez ainda, não perca tempo, não. Porque a legislação hoje, inclusive estadual, determina que cada prefeitura tenha a política pública de castração, bem-estar animal e várias outras, chipagem. Então, se você não tem, está atrasado, a gente está aqui para somar e ajudar a acontecer também. No estado, nós temos hoje uma superintendência, né? Migrou para a saúde, agora está na pasta da saúde, porque antes era vinculada meio ambiente. Meio Ambiente. SEMAC. Hoje está na Secretaria do Estado da Saúde. Perfeito, porque a gente entende como uma saúde única, né? Sim. Então, a gente precisa que tenha essa mobilização. E hoje lá, com a Secretaria de Estado da Saúde, está conseguindo ampliar muito mais os serviços, né? E vem coisa boa por aí. Espere que eu possa dizer numa próxima entrevista. O importante é que o Estado está fazendo a sua parte. Nunca antes o Estado investiu tanto na causa animal. Pet Saúde, que já vai começar o credenciamento das clínicas particulares. Então, alô, você que tem clínica, fique ligado, né? Então, foram mais de 4 milhões só em um programa. Gente, nunca existiu isso. Eu estou muito emocionada, muito feliz com o governo do estado investindo, sim, na causa animal. É também uma necessidade de Aracaju, a criação de uma secretaria? É uma necessidade de Aracaju, porque, por exemplo, para quem não sabe, desde 2014 existe uma ação, hoje já está em estado de execução, né, condenando Aracaju, tem um espaço de bem-estar animal que não foi cumprido ainda. Eu cobrei muito na gestão de Edivaldo, que não fez, e conversei já com a prefeita Emília, que tem que executar, que é o Centro de Zoonoses virar um grande centro de bem-estar animal com castração, chipagem, crematório. O que quer dizer? Hoje, se um animalzinho morrer, tem pessoas que jogam no lixo comum. Isso é ruim. Isso está errado, falando de ambiente, meio ambiente, né? Então, ter carro de resgate, tudo isso já existe a condenação, só não existe o cumprimento. Então, Aracaju precisa se organizar para cumprir essa decisão e, por vontade própria também, aumentar as políticas públicas com a causa animal. Inclusive, estive com a prefeita e ofereci as minhas emendas para ajudar nessa tarefa, né? E falei mais, pedi para ela assinar uma carta compromisso comigo, que ela assinou, pedindo para que não solte fogos de estampidos, estamos no período junino, né? Então, para a prefeitura fazer a parte dela, e foi assinado, então já é uma grande vitória aqui em Aracaju. Porque a senhora ganhou a primeira eleição em 2016. Isso. Para vereadora. Isso. E aí, veja, foi um recado da população de Aracaju, né, dizendo o seguinte: olha, nós queremos alguém lá na Câmara que lute pela causa animal.
Perfeito. Em 2018, a senhora ganha a sua primeira eleição para deputado estadual. Então, também um recado da população de Sergipe dizendo: nós queremos lá na Assembleia alguém que também levante essa bandeira. Então, mais do que natural que Aracaju seja implementadas políticas de proteção animal e, principalmente, ter a sensibilidade que o prefeito Socorro teve, e aqui eu não morro de amores por Samuel, mas precisa justamente ter a sensibilidade de se criar uma secretaria municipal em Aracaju. É mais do que natural e passou da hora, né, deputada? Passou da hora. Já tive essa conversa de forma particular. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho do outro sonho de minha vida. Já falei com a prefeita e já falei com a ISURB através do Hugo Exoge, né? Sim. Que a gente precisa dar início, já foi dado ao cadastro dos carroceiros. Ainda é um sonho meu, o fim das carroças. Não está morto, está mais vivo do que nunca e já demos o primeiro passo, que é entender quantos existem. E aqui deixar claro, não sou inimiga de carroceiro. Eu quero que não maltrate. Agora, o que a gente quer fazer é trazê-los para perto, entender como eles querem mudar de profissão, cursos, né, garantir direitos e eles devolvam a carroça para que a gente não tenha mais exploração. Porque Aracaju é a única capital que ainda não debateu esse tema. Então, aquele assunto que eu trouxe em 2017, que eu fui ameaçada, não está esquecido. Minha primeira reunião foi para dizer: quero o fim das carroças, como é que a gente pode fazer juntos, de forma responsável, que ninguém saia perdendo. E a gente já teve o start aí, agradeço ao Hugo, que já iniciou o cadastro, em breve eu vou ter os números para a gente entender como vai ajudar tanto os carroceiros como os animais. Então quer dizer que a ISURB está fazendo o cadastro, está realizando o cadastro com os carroceiros, aí a senhora vai pegar esses dados para justamente implementar o quê? Algum projeto? Porque o que é que dizia meu projeto lá atrás? Que seriam 6 anos de projeto e a cada ano uma parcela de carroceiros iriam entrar em outra profissão, carteira assinada, alguns poderiam ganhar o cavalo de lata, então ninguém ia ficar desassistido. E o que fizeram os vereadores à época, que foi mentir, né? Disseram que ia ficar tudo desempregado, sem ter como sustentar a família, que era mentira, a gente vai mostrar agora que é possível. Como é o cavalo de lata? O cavalo de lata depende. Se você leva reciclados, pode ser uma bicicleta levando, se é algo mais pesado, uma motozinha, né? Você vai variando. O importante é tirar o animal de cena. E isso é possível. Eu destinei emendas para isso. Inclusive, destinei em Nossa Senhora do Socorro, que sumiu essa emenda, foi utilizado em outra coisa, na gestão do Padre Naldo, né? Então, eu tinha mandado, ele não cumpriu. Vamos tentar mais uma vez, porque agora a gente acredita que a gestão que está vai cumprir. Então, a gente quer que as políticas públicas aconteçam. E que Aracaju, já que já existiu o início do cadastro, seja um piloto. Dando certo em Aracaju, se alastre, porque, inclusive, os próprios carroceiros, eu tenho certeza, se tiver algum assistindo, não quer que seus filhos fiquem em carroça também. Querem que estude, tenha profissão, carteira assinada ou não. Então, o que a gente quer fazer é isso. E os animais saem de cena, ninguém sofre. Mas o interessante seria começar em uma cidade menor, não, deputada? Uma cidade menor, como se fosse ali um teste, entendeu? Porque para chegar na capital... Porque, veja, como é que você implementa logo na capital, que é uma metrópole, e aí depois você vai para uma cidade do interior? Eu acho que é interessante implementar isso em uma cidade pequena, ver como é que as pessoas vão se adaptar e depois traz justamente para a região metropolitana e a capital, ou não? Veja, não, porque na verdade quando a gente começou esse projeto, a gente chegou a conversar com alguns representantes, claro que hoje já devem ter outros, né, mas à época não era um número tão absurdo assim, não era nada muito impossível de fazer. Então a gente ia conseguir em 6 anos, de forma gradativa, fazer essa transição, não era de forma abrupta, hoje a prova é amanhã, está resolvido. Né? Então, era de forma responsável. E a gente tentou começar por Nossa Senhora do Socorro, como eu te falei há pouco tempo. A gente tentou começar em Socorro, por mais que Socorro também seja um município maior, mas não comparado a Aracaju. Mas só que, infelizmente, a primeira emenda que eu encaminhei não foi utilizada para o fim, que foi mandado. Então, a gente não conseguiu startar em Nossa Senhora do Socorro, mas agora a gente está voltando com força total, né? E quis começar por Aracaju porque a gente sabe muito bem que é a única capital que ainda não debateu. E a gente tem um caminho a percorrer. Primeiro é o cadastro. Tem como? Vamos supor que sejam 1000 cadastrados. Sim. A gente tem que entender. Vamos botar no mercado de trabalho como? A gente sabe que está crescendo muito a questão da reciclagem. Empresas, cooperativas vindo. Olha aí uma chance única, né? Então, importa ter carteira assinada. Hoje, se algum carroceiro tiver algum problema de saúde e se afastar, tem algum direito? Não tem. Essa discussão vai ser, com certeza, bem maior quando o projeto realmente vir à tona. Muito obrigado pela presença, deputada.
Como é que segue a senhora lá nas redes sociais? @Dep Quitilima, DEP, o P mudo, KI 2TY. Segue lá, dê sugestão, o assunto que for, eu tô pronta pra ir pra cima. É boca quente, eu disse, viu, na passagem com Cláudio Luiz. Essa foi a nossa entrevistada de hoje, deputada Quitilima. Muito obrigado a você pelo carinho da amizade. Até amanhã. Amanhã eu vou entrevistar o secretário de Estado da Saúde, Dr. Cláudio Mitidieri. Forte abraço.